Aleluia, Jesus, Santo Espírito. Shalom a todos. A paz. Pode se assentar dando glória. Não perca a sua conexão com Ele. Não perca a sua conexão com a presença de Deus. Nós queremos sempre receber de Deus, mas algumas coisas simples e básicas fazem a maior diferença na nossa vida. Pequenas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos, pequenas coisas que às vezes passa desapercebido. Eu tenho a sua atenção? Quero que você receba o que o Senhor tem para te entregar hoje. Não permita que os cultos se tornem algo comum e corriqueiro para você. Sempre que vier para um culto, para um encontro com a presença, dedique o teu coração naquilo. Dedicar o teu coração vai requerer de você esforço. Que tipo de esforço? Não cair na distração, não cair no julgamento. Às vezes ouvimos uma palavra e pensamos, é para aquele outro ali. Eu creio que o Espírito de Deus tem uma palavra para cada um de nós. Então nós temos que despertar o nosso espírito. Se o Senhor trouxe você a este lugar para ouvir uma palavra, se o Senhor conectou você a essa transmissão, é porque o Espírito de Deus tem algo a revelar para você. Às vezes oramos, fazemos pergunta a Deus, questionamos algumas coisas, e quando estamos em um lugar propício, onde a voz de Deus se manifestará e nos transmitirá o coração de Deus, é nesse ambiente que nós temos que nos entregar. É nesse ambiente que nós temos que derramar o nosso coração, e derramar o nosso coração é não se colocar de uma forma comum diante de Deus. Pode sentar, queridos. É não se colocar de uma forma comum, porque de uma forma comum você assiste um programa, você pode ter um lazer, você pode vivenciar experiências naturais, são as formas comuns do nosso comportamento. Mas estar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, que esquadrinha o nosso coração, que prepara o seu amanhã, nessa presença, não podemos estar de forma comum. Nessa presença, temos que entrar no ambiente espiritual e buscar receber os acessos que Deus tem reservado para você neste dia. Pode ser através de um diácono, de um irmão, de um levita, de um pastor, de um bispo, de um obreiro. Quando Deus ele quer transmitir algo a você, uma coisa é necessária. E para começarmos a mensagem dessa noite, eu quero chamar a sua atenção para este ponto. O que é necessário? Preparar o caminho no teu coração. Nós temos uma missão que não pode ser esquecida. É sempre que entramos na presença de Deus, preparar um caminho para receber o que está sendo liberado. E preparar o caminho não é fazer de qualquer forma, não é estar de qualquer forma, não é ouvir de qualquer forma, é você desejar a presença de Deus, é você desejar ouvir o que Deus quer falar com você, é você abrir o coração e a primeira barreira, derrubar as reservas, as resistências, os julgamentos próprios que todos nós, em algum momento, nós carregamos. Essas barreiras são aqueles pensamentos que nós temos quando duvidamos do que Deus fala, quando questionamos o que Deus fala, quando colocamos em um momento a qual
não se posicionamos diante daquilo que é liberado. Prepare o caminho do teu coração, para que o Espírito de Deus derrame sobre vocês. Vocês foram escolhidos pelo Senhor para estar aqui hoje. O Espírito de Deus trouxe vocês até esse lugar. O Espírito de Deus trouxe você a essa transmissão nesse momento, para que você receba de Deus o que Ele tem a dar para nós nessa noite. E nós estamos num culto chamado Atmosfera de Glória. É natural que queiramos receber a glória de Deus. Quem quer receber a glória de Deus? Fraquinho assim? Quem quer receber a glória de Deus? Aleluia. É isso. Vocês estão entrando. Mas há uma coisa necessária para receber a glória de Deus, que sem isso não alcançamos. Buscar a santidade e a obediência. E esta é uma jornada que não é fácil e nem comum para cada um de nós. Levar o nosso espírito a ser despertado para uma palavra profética é fácil. Porque o profeta vem, começa a orar por você, e quando ele começa a trazer as revelações, você já abre o teu coração. Porque você quer ouvir o que Deus vai fazer, quais os planos de Deus, quais as promessas de Deus. Rapidamente o coração ele é disponibilizado a ouvir as revelações. Mas automaticamente também o coração se fecha ao ouvir exortações. Se você caminha por uma estrada e Deus vendo um perigo para você naquele caminho, e Ele exortar você, Ele alertar você para mudar a sua rota, é porque Ele quer o teu bem, é porque Ele te ama. Então nós temos que começar a ter um discernimento diferente nas questões espirituais, nas direções espirituais, nas exortações espirituais. Todos sabemos de cor a palavra, o versículo que fala que Deus corrige ao que ama, mas ao que é corrigido nem sempre está aberto a ouvir a correção. E quando nós não ouvimos uma correção, quando nós não ouvimos um alerta, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós caminhamos à nossa maneira. Caminhamos decidindo, fazendo escolhas que nós mesmos queremos. Não seria agradável e seria a perfeita vontade de Deus se todos nós nos submetêssemos a Ele e ouvíssemos o que Ele quer falar conosco? A cultura da igreja, ela foi ensinada de uma maneira errada. A igreja, ou a maioria delas, não foi treinado para ouvir verdades, não foi treinada para ouvir confrontos, não foi treinada para ouvir correções. A igreja, ela não recebeu a palavra da verdade em algumas áreas, e ainda é assim até hoje, em muitos lugares. Há lugares, alguns dos quais eu já passei, que foi dito, não pode pregar isso. Já ouvimos isso. Creio que alguns pregadores aqui que têm uma caminhada já ouviram isso em algum momento. Que algumas coisas não podem ser pregadas. Se a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é como uma espada, ela penetra o íntimo do homem. Para quê? Para transformar, para dar direções, para dar caminhos, para que o plano de Deus se cumpra na tua vida. E a pergunta é: qual é o plano de Deus? Quem quer ouvir o plano de Deus? A palavra diz em Amós, capítulo 3, verso 3, que como poderão dois caminharem juntos, se não concordarem entre si? Eu tenho que concordar com aquele que eu caminho. Eu tenho que andar de mãos dadas com o Senhor.
Mas se eu estiver indo por um caminho e Deus quer que eu vou por outro caminho, como eu vou caminhar com Ele? Então, algumas estruturas formadas já pelo sistema religioso é necessário ser quebrado. Algumas estruturas de pensamento, coisas que você achava certo, talvez sejam erradas. Coisas que nós aprendemos, às vezes, até desde pequeno. Às vezes, anos de um determinado ministério. E aprendemos daquela forma. E quando alguém te disse que não é daquele jeito, o primeiro reflexo é ter um sentimento de rejeição àquela palavra. É olhar e falar, não. Uma dúvida é colocada. É necessário que nós comecemos a abrir o coração. E abrir o coração cabe somente a você. Abrir o coração é uma decisão sua. Porque às vezes não se resiste apenas à mensagem, mas se resiste também às lideranças. Às vezes não se resiste somente à liderança e a mensagens, mas se resiste aos nossos companheiros que caminham conosco numa obra de Deus. E muitas vezes as pessoas estão fazendo a obra de Deus sem fazer a vontade de Deus. Essa prioridade ela tem que ser revertida. Nós temos que entender, buscar qual é a vontade de Deus. Carregamos dons espirituais que nos foram dados para servir a igreja. Os seus dons não edificam você mesmo. Não cresce você no reino espiritual. Não amadurece, não transforma o teu coração. Ele serve os teus companheiros. Você os edifica. Você traz uma revelação. Você cura no nome do Senhor Jesus. Os dons, eles servem à igreja. Mas a palavra que mexe com você e com a tua vida e que escreve a história do teu destino, ela tem que estar conectada ao maná espiritual que você recebe do alto, dado por Deus. Há coisas que, se nós não percebermos, sempre vamos ser da mesma maneira. Se você não for exortado de como se comportar, como você vai saber como se comportar? Se você não for ensinado como falar, como chegar, como sair, ter a educação espiritual, de que forma você amadurecerá no Evangelho? Às vezes caminhamos 10 anos fazendo uma coisa da mesma maneira, mas será que esses 10 anos foi feito da maneira correta? E se foi feito da maneira correta e agora os tempos de hoje exigem que seja feito de uma outra maneira, pela vontade de Deus não pode ser mudado? Se nós orávamos de um jeito e agora a necessidade e o Espírito Santo nos conduz a orar de outro. Se nós agíamos e nos movíamos de uma forma no espírito de fogo e de poder, e agora Deus nos leva a se mover de uma outra maneira, seria errado? Quando nós mantemos o nosso querer, nós começamos a dar pequenos tropeços na obra de Deus, que se tornarão grandes lá na frente, porque algo é estabelecido, algo chamado padrão de comportamento. Quando você acostuma a fazer uma coisa sempre de uma maneira, vai ser necessário que alguém te confronte até que você se desperte, que há outras maneiras de se fazerem as coisas. Se você não desenvolver uma atenção dobrada para aquilo que você faz para Deus, você sempre vai tropeçar em pequenas coisas. Estar atento se o ar está ligado ou desligado. Estar atento se o fundo musical foi posto ou não foi posto. Será que é necessário falar? Será que é necessário falar que um microfone, um som, ele deve ser ajustado? Será que é necessário falar que você não deve julgar os seus obreiros que caminham com você? Será que é necessário falar que há momentos que tem excesso? Nós temos que aprender a despertar o nosso espírito aos pequenos detalhes da obra de Deus. Aquilo que eu faço para o Senhor ou aquilo que eu deixo de fazer. Certa vez estava orando e tive uma visão de pequenos pedacinhos de papéis dentro da sala do nosso apóstolo. Pequenos, espalhados por toda a sala.
E eu ia lá e pegava aqueles papeizinhos pequenininhos assim, em alguns pontos da sala. E o Espírito Santo trouxe a revelação: esses são os pequenos detalhes que às vezes passa desapercebido. O nosso espírito, ele tem que ser despertado. O nosso espírito tem que aprender a gerar a intenção de ouvir. Quando um homem de Deus se aproxima de você, uma mulher de Deus, esteja ligado ao reino espiritual. Hoje as igrejas e as pessoas, na maioria delas, estão muito distraídas. Te distraem com tudo, com as conversas, com as brincadeiras, e muitas vezes a resposta que você orou a semana inteira estava em um comentário que uma pessoa está fazendo com você. Mas às vezes você não é despertado para aquilo, porque está distraído. A distração tem roubado dos ministros, dos homens e mulheres de Deus, aquilo que Deus muitas vezes tem entregado nas entrelinhas. A distração nos rouba na oração. A distração nos rouba no comportamento. Quando um pequeno comportamento seu que ofende o teu irmão, e muitas vezes você não está com o espírito ligado naquilo, você continua fazendo sempre. Então é necessário que haja o despertamento. O despertamento já começou lá em cima. O despertamento, ele traz para nós o amor pela obra de Deus. Não há manifestação da glória se você não amar a presença, se você não se derramar, se você não chorar aos pés de Deus. Esses dias eu ouvi um relato de um ministro de Deus, que ele falou: quando eu entro em oração, eu só levanto depois de ter chorado aos pés dele. Há dias que o choro vem em 5 minutos, há dias que demora horas, mas eu só levanto quando eu me sentir que o meu espírito está quebrantado na presença dele. Nós estamos com as horas tão contadas e o dia tão cheio de afazeres, que não entramos como deveríamos, com a responsabilidade de que há uma necessidade na oração. Se o teu espírito não despertar que é necessário você orar, você sempre vai ser uma presa fácil para o adversário. O inimigo, ele vai sempre minar o teu coração com ofensas. O inimigo, ele vai sempre achar um ponto frágil em você. O inimigo vai sempre levar você a direções contrárias à tua vontade. O adversário, ele vai muitas vezes, através do espírito de engano, enganar as suas emoções, os teus pensamentos, que são guardados e edificados no momento da oração. No momento da oração, você conhece mais a Ele. No momento da oração, você sente que a presença dEle não está tão longe quanto você pensava. No momento da oração, os deleites, o prazer de estar com Deus, Ele vem sobre nós. E o Senhor, Ele vem nos despertar que todos nós estamos participando de uma grande obra. Esta obra, chamada Plano da Salvação, ele faz parte da nossa vida quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus e sentimos e nos alegramos que fomos salvos, porque cremos nele, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas ali começa uma batalha, porque durante a jornada dos dias da tua vida, você terá que a cada dia vencer as lutas e batalhas espirituais, as dificuldades que o adversário vem trazer diante de você, as palavras que muitas vezes vão ferir o teu coração e colocar dúvidas. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa? Se Deus já te confirmou, se Deus já falou na palavra, já falou no profético, se Deus das maneiras dele já confirmou o teu coração, por que depois de confirmado voltaria a ter dúvida daquilo que Deus falou conosco? Este Espírito, ele atua no meio da igreja para roubar o mais importante,
a fé de cada um de nós. Quando a nossa fé é roubada, nós não veremos a glória de Deus. Para ver, alcançar e receber a glória de Deus, nós precisamos estabelecer a coluna, a estrutura de um coração, de um pensamento, de um espírito que vive e experimenta a fé diária. Se nós não olharmos para isso, seremos levados aos tropeços da vida. Seremos levados às construções e pensamentos humanos, que a Bíblia vai chamar de vãs filosofias. Coisas que você arquiteta na tua mente. Porque isso, é aquilo, é assado, é aquele outro. Os pensamentos que estão num plano natural. E o plano natural não há manifestação do poder de Deus. Nós temos que andar em espírito. Nós temos que acessar dimensões espirituais. Nós temos que combater os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios. Tem que ser combatido na dimensão espiritual. Porque é lá que Deus deu a nós armas espirituais para vencermos. Sem as armas espirituais, você não vence as suas emoções. Sem as armas espirituais, alguns acessos não são dados a você. Uma coisa importante é estabelecer que a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma convicção que você tem que ter. A fé é um fundamento que já foi estabelecido pela palavra, mas que o espírito da fé, a qual o nosso apóstolo trouxe uma revelação profunda para nós, tenha sobre nós e busquemos andar no espírito de fé. O espírito de fé vai nos levar ao rompimento das dores. O espírito de fé vai ajudar você a vencer a depressão. O espírito de fé vai levar você a ter uma visão mais ampla e além daquilo que você vê sem a fé. A fé em Hebreus 11:1 vai dizer que ela é um firme fundamento. Todo fundamento é aquilo que suporta o peso da estrutura que é colocada sobre ele. Quando nós vamos fazer uma casa, a primeira coisa a ser feita são as sapatas, são os fundamentos, os alicerces. A Bíblia vai chamar que a fé, ela é um firme fundamento. Quer dizer que a minha fé, ela tem que ser, além de uma convicção plena dentro de mim, ela tem que estar sendo a base de todas as coisas, para que eu firme os meus pés na rocha. A rocha, ela representa a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, no Filho amado. Jesus é a porta de acesso que todos nós temos e que quando nós resolvemos caminhar com Ele, nós começamos a romper tudo aquilo que você não tinha capacidade, tudo aquilo que para você era difícil, tudo aquilo que você não queria alcançar, aquilo que você demoraria anos pela fé e pelo Espírito da fé, pela manifestação da glória, num caminho de obediência, você vai vencer. Está começando a abrir para vocês. Quando nós começamos a ter uma nova visão das coisas, a velha visão, ela tem que ser dissipada, tirada de dentro de nós. O velho homem, a velha maneira de pensar, o velho comportamento, os velhos pecados, as velhas teimosias, as velhas opiniões, coisas que trazem resistências para um caminho, para alguém que caminha no reino espiritual. A sua caminhada no reino espiritual, para você ser um homem forte, uma mulher forte e vencer os problemas, você vai ter que ter um outro tipo de consciência dentro de você. Uma coisa é você ouvir algo e falar, agora minha vida vai mudar. Outra coisa é quando aquela palavra entra não só no consciente, mas também no inconsciente. Quando ela entra dentro do teu coração. Quando você absorve aquilo e fala, isso vai fazer parte de mim a partir de hoje.
Quando a palavra de Deus, ela é entendida num outro nível de revelação, que é a qual você olha para ela e entende que ela é a vontade de Deus que é estabelecida na terra, é o poder para as nações, é o poder que muda, que transforma, é o poder que manifesta a glória de Deus. Temos que andar de glória em glória. Temos que andar de glória em glória. Ezequiel 2:1, por gentileza. Almeida Revista. A palavra diz: Filho do homem, ponha-te de pé, porque falarei contigo. Creio que muitos de nós, a maioria, já ouviu esse versículo. Creio que muitos de nós já ouviu uma mensagem sobre esta palavra. Mas poucos entraram dentro da revelação do que ela te chama. Quando o Senhor nos fala, filho do homem, ponha-te de pé, Ele te chama para um posicionamento dentro do reino de Deus. Posicionar-se no reino natural é você tomar a decisão de vir à igreja. É algo natural, é uma posição, é uma escolha. Eu vou até lá ouvir uma palavra. Mas quando o Senhor fala, quando a voz de Deus vem sobre uma palavra profética que está sendo liberada, e ela diz, filho do homem, ponha-te de pé, está dizendo, em uma posição que o Senhor te espera, é onde a voz dele se manifesta através de revelações. Quando o Senhor fala, põe-te de pé, é a posição que Deus espera de você. Não é um movimento corporal, mas é uma posição íntima do teu coração. A posição de estar pronto a servir, pronto a obedecer, pronto a cumprir, pronto a manifestar aquilo que a voz te direciona a fazer. Quando o Senhor diz, põe-te de pé, Ele está aguardando de você a posição. Ele está aguardando de você a forma que você vai reagir àquilo que está sendo liberado no reino espiritual. Temos ouvido acerca do reino de Deus. Temos ouvido acerca do reino do som. E entramos com as nossas orações em línguas, com nossos rugidos. Temos ouvido sobre o reino de Deus, sobre o reino do fogo. Temos ouvido muitos ensinamentos. E sabemos, e que você seja despertado agora, caso não saiba, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus espera de você a resposta da palavra que sai do altar. Deus espera de cada um de nós um posicionamento, porque Ele quer falar com você. Quando Deus fala com o homem, com a mulher, não são conversas vãs. Nós temos que entender que muitas coisas que nós ouvimos são desnecessárias e trazem jugo, enfado e cansaço sobre a nossa vida. Filtre aquilo que você ouve. Mas a voz de Deus, ela sempre vem com poder para manifestar a revelação que está sendo te dada. A voz de Deus, ela vai trazer para você não só um despertamento, mas há um poder que ativa você dentro do reino de Deus. Aramante quer hasta lavahasaya, rostebereki de kemeneki de caia, ou chacatarabarrasubirecaia. Verso 3, por gentileza. E disse-me ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebeliam contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Será que nós estamos incluídos nisso? Quando o Senhor diz que Ele está nos enviando, estamos cumprindo um mandato, uma convocação, o ide do Senhor para a tua vida. O ide do Senhor não é só pregar nos púlpitos. O ide do Senhor não são só os missionários que vão para terras longínquas. O ide do Senhor é quando você se posiciona naquilo que Ele te chamou para fazer.
O ide do Senhor é quando você cumpre o chamado do mandato. O ide do Senhor é quando você, participante do corpo de Cristo, sendo um obreiro da casa, você manifesta a perfeita vontade de Deus através das suas obras, gerando um testemunho espiritual para aqueles que te olham. O ide do Senhor traz a você os ensinamentos que não estarão escritos em livros, mas que se ouvirão na revelação do Espírito Santo, quando ele se manifesta em a igreja, em um local, em um determinado encontro, aonde a presença está, a vontade da voz de Deus é liberada. Mas o Senhor disse que Ele fala quando filhos estão em pé, estão em posição. Estamos em posição aqui hoje? Você está em uma posição? Você cumpre um ide? Você cumpre um chamado? Você cumpre o exercício da obra atuante em um ministério? Todos são convidados a fazer a obra de Deus. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão online, são chamados para o ide. São chamados para cumprir algo que Deus tem designado para você. Há multiformas do chamado de Deus. Você pode cumprir um chamado de estar evangelizando, um chamado de pregar a palavra, um chamado de louvar. Você pode ter muitos chamados, mas há um desígnio, a qual Deus estabelece para você fazer. O desígnio é algo específico, a qual teu coração queima para fazer aquilo. O desígnio é algo que você é atraído pela própria presença de Deus e que poucos encontram o seu desígnio. Quando encontramos o desígnio e começamos a entrar nele, as batalhas em um outro nível começam a serem travadas. As batalhas da mente, elas são as frequências que os espíritos da maldade, os tronos principados, atuam lutando contra nós, em uma outra esfera, em uma engenharia de pensamento, para confundir você. Já não é mais a dúvida se está no lugar certo, já não é mais a dúvida se está fazendo a coisa certa. Agora as dúvidas são outras: o medo, a insegurança. Será que vou conseguir? Será que sou capaz? Agora começa uma batalha para impedir você ser atuante no seu desígnio. Quantos começaram e pararam à beira do caminho? Quantos avançaram, mas os tropeços que foram colocados os levaram a um estado de estar prostrados? Quantos se perdem no caminho por causa das dores, das dificuldades, dos julgamentos das pessoas que estão ao lado, de palavras que feriram teu coração em um ministério, de palavras que perseguem você? Porque muitas vezes quando você luta contra algo que você não venceu, se você luta contra algo no ministério que você foi participante, pode ter certeza que essa mesma luta você vai ter que enfrentá-la em outro lugar. Porque você precisa vencer os adversários que te perseguem, os adversários que impedem você de entrar num desígnio, os adversários que muitas vezes nos confrontam. Quando o Senhor manda você pregar algo que você ainda não está colhendo daquilo, a primeira dúvida na mente e no coração: como eu posso dizer isso se eu ainda não recebi? Como eu posso pregar que é um Deus abençoa se eu estou cheio de dívidas? Como eu posso pregar cura se eu estou doente? Esses questionamentos vêm ao coração do homem para abalar o principal fundamento, chamado a fé. Por isso a fé tem que ser uma convicção, não um sentimento estabelecido ou gerenciado por você de acordo com o que você vive. Aquilo que você vive é resultado das suas escolhas. Algumas coisas que você vive, o Senhor te levou para o deserto. Como em João 4, o Espírito leva Jesus ao deserto. Há desertos que foram Deus que te conduziu, e há desertos que foi você que entrou. Como identificar isso? Os desertos que o Senhor te levou têm uma característica importante: vai sempre te levar para mais perto de Deus, vai sempre te levar aos pés dele, chorando, clamando e orando.
Mas os desertos que foi você que entrou, vai te afastar da presença de Deus. Você perde a força da oração. O primeiro ministério dado ao homem é o ministério da oração. Porque sem oração nada acontece. É necessário a vida de oração. A igreja da última hora não tem orado. Estamos diante de uma promessa de um avivamento. Os jovens dessa nação têm uma grande missão de alcançar a santidade e de aprender a ter uma vida de oração. Se eles não conseguirem cumprir esta missão, não veremos o avivamento da nação brasileira. Há uma promessa de Deus para esta nação. E todos vocês aqui hoje, que está aqui presente e que nos ouve, faz parte dessa promessa. Mas o Senhor te espera em um posicionamento. Há um posicionamento de Deus esperando por você. Quando o Senhor fala, põe-te de pé e falarei contigo. Ele está esperando o teu posicionamento. O teu posicionamento muitas vezes vai esperar de você algumas renúncias. Algumas renúncias são fáceis. Algumas renúncias são desapegar de um lugar, de uma cidade, de uma casa, de um carro. Mas as renúncias mais difíceis são aquelas que fazem parte da sua personalidade, a qual você cresceu e se tornou daquela maneira, porque viu um pai e uma mãe ser daquele jeito e você é igual, ou porque viveu em um contexto onde a maioria havia aquele mesmo comportamento, você absorveu aquilo e age da mesma forma. A renúncia do orgulho, a renúncia do ego, a renúncia da ofensa, a renúncia de se justificar quando o Senhor te chama, te exorta. A palavra exortação significa trazer para perto. Quando Deus libera uma palavra de exortação, a intenção não é ferir o teu coração. Por isso muitas vezes homens e mulheres que foram levantados como João Batista, homens e mulheres que foram chamados para pregar a verdade, eles têm que serem banhados no amor de Cristo. Se eles não forem cheios do amor, eles ferirão as pessoas, julgarão as pessoas e apontarão as pessoas. Quando João Batista ele fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do Senhor? Ele está chamando uma determinada classe de homens e mulheres que renunciaram o comportamento a qual Deus estabeleceu e viviam na forma como queriam. E ele chama essas pessoas. Quem vos ensinou a ter esse comportamento? Quem te ensinou a revidar? Quem te ensinou a ofender quando você é ofendido? Quem te ensinou a ser ingrato? Quem te ensinou a não dizer obrigado? Quem te ensinou a não amar o teu próximo? A classe que Deus espera são os filhos e filhas que se colocaram de pé numa posição a qual a palavra de Deus nos ensina os comportamentos que passarão por processos até aprendermos e vencermos as nossas próprias resistências. As nossas resistências têm que ser vencidas. Muitas coisas que pensamos, temos que identificar. É fácil falarmos, mas é difícil olhar para si e encontrar dentro de você o que você precisa. O que é que você precisa? O que você tem que vencer hoje? O Senhor diz no verso 5, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Há um povo que não aceita a verdade. E o apóstolo Paulo escreveu que esses teriam comichões nos seus ouvidos, vivendo em um tempo em que o amor se esfriaria e já está frio no coração de muitos homens e mulheres. Nós temos que vencer isso rapidamente. Tudo no reino espiritual tem que ser muito rápido.
Quando você ouve algo, você tem que se mover rápido. Quando você tem uma direção, você tem que se mover rápido. Se Deus falar para você: filho, vou fazer isso na sua vida, entre naquilo rapidamente. Entre. Porque há coisas que Deus abre para você. Há coisas que Deus quer dar a você. E quando Ele lança a palavra profética, ela carrega um poder de ativar aquilo dentro do teu coração. Quando não reconhecemos, quando não entendemos as disciplinas. Mas por que isso? Eu não entendi. Se você não consegue nem identificar o que está acontecendo, como você vai vencer? Se você não está entendendo por que Deus se moveu ou está movendo pessoas de uma maneira para corrigir algumas atitudes suas, como você vai vencer? Quando uma disciplina ou algo é estabelecido rapidamente, você tem que ir aos pés de Deus e ficar ali até que o choro venha. Porque uma coisa é você pedir perdão porque sabe que errou e teve um sentimento de remorso. Outra coisa é você saber que errou e se arrepender e chorar. Porque realmente se arrependeu. Algumas batalhas persistirão contra você. Algumas lutas sempre te perseguirão. Mas aquilo que você já venceu uma vez, você vence duas, vence três, vence quatro. Mas aquilo que você nunca venceu, é chegada a hora de você vencer hoje. É chegado o momento de reconhecer. Estava ali orando e um profeta foi até mim e falou: tive uma visão que havia corações duros, cheios de correntes. Você quer continuar aprisionado? Você quer continuar sendo explosivo? Você quer continuar sendo mentiroso? Você quer continuar sendo orgulhoso? Eu quero dizer para você que é só você que perde. Deus te espera. Deus espera os filhos amados, a qual Ele convocou, a qual Ele chamou, separou, te tirou por detrás das malhadas e trouxe ao encontro, te levou a um lugar chamado altar de Deus. Te levou a um lugar onde a presença se manifesta. Quando homens e mulheres subiam montes e sacrificavam, subiam ao altar para sacrificar ao Senhor, o objetivo deles era um único só: ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor te leva para o altar, é porque a voz dele quer se manifestar hoje para você individualmente. A voz de Deus quer falar ao íntimo do teu coração. Não se prenda. Seja humilde. Aprenda. Às vezes precisamos parar de ensinar para podermos aprender. Às vezes precisamos olhar para os pequeninos e saber que eles também nos ensinam. Às vezes aprendemos com nossos filhos. Aprendemos com nossos pais a errar e a acertar. Mas chega um momento em que uma coisa te é dada: a bússola espiritual. A bússola espiritual, ela vai te apontar um caminho que segue não a longitude da terra, mas segue a direção da mão de Deus. A mão de Deus move a bússola espiritual e nos aponta caminhos que não entendemos, mas questionamos às vezes. Quando nós aprendermos a entrar na dimensão espiritual, a qual há uma direção revelada, e você abraça aquilo, você começa a viver o que Deus tem na tua vida. Deus quer manifestar a glória dele. Efésios 1:18, na King James atualizada, diz: oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Qual é a esperança do chamado que Ele vos fez? Quais são as riquezas da glória na sua herança nos santos?
há uma riqueza de glória a ser te dado. Há uma glória a ser manifestada na nossa vida. Quando entendemos e entramos naquilo que Deus nos deu e estabeleceu. Em Ageu capítulo 2, verso 3, é feita uma pergunta: quem se lembra da primeira glória? Quem se lembra da glória manifestada anteriormente? Temos que nos perguntar se já conhecemos a glória de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos manifestou um poder. No livro de Atos dos Apóstolos, o poder e a manifestação do Pentecoste veio com tanta força, com as palavras de Pedro, que em uma pregação, multidões foram alcançadas. A glória de Deus estava sendo manifestada. A glória de Deus manifestou daquelas palavras, e uma multidão foi alcançada. A chave espiritual, as massas foram entregues. Quando a glória de Deus vem, massas são tocadas. Quando você levar a glória de Deus aos lugares onde você passar, as pessoas serão tocadas. Quando você manifestar e receber a glória de Deus sobre você, e através de você, muitos serão alcançados. É um novo tempo que estamos vivendo. É chegada a hora. Estamos vivendo as vésperas dos últimos dias. E Deus já tem falado muito aqui acerca disso. Deus tem trazido revelações ao nosso apóstolo Robson, nos alertado dos tempos que virão. Temos que entrar na dimensão da oração, para receber toda a proteção que vamos precisar, para receber todas as direções e revelações que vamos precisar. Nós necessitamos disso. Algumas características que impedem você ver a glória de Deus, eu vou citar algumas. Quando a sua mente não é uma mente espiritual. E o que é não ter uma mente espiritual? É quando os teus pensamentos no seu dia a dia não têm a ver com o reino de Deus. Quando os teus pensamentos, a tua maior ocupação durante o dia, não envolve o reino de Deus. Trabalho, contas, filhos, casa. Cadê Deus? Isto não é uma mente espiritual. A mente espiritual, ela pode ser desenvolvida por você. É só você dar os primeiros passos. A segunda coisa que impede a glória de Deus é a falta da vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, a sua mente espiritual, ela começa a ser despertada. Os seus pensamentos começam a ser tocados pela presença de Deus. Quando você acordar, você não vai direto no celular. Todos quase hoje fazem isso. Acordou? Celular. WhatsApp, Instagram, notícias. Mas quando você acorda e vai primeiro para a oração. Quando você sai da oração e vai agora ler um versículo, uma palavra, um capítulo, você começa a ter uma mente espiritual. Você começa a romper o reino natural. Você começa a entrar. Quando você olha para as coisas terrenas, quando você quer estar no controle, desejos da alma vão afetar as suas emoções. Aquilo que você planejou, aquilo que você gostou, que você quer daquela forma, você não consegue ver que algo melhor pode ser preparado. É um desafio. É um desafio. Passei por um momento assim essa semana. Você idealiza algo e quer daquela maneira, e daqui a pouco aquela maneira não deu certo. A coluna que sustenta a fé começa a ser abalada. Por quê? Porque você colocou os desejos da sua alma, que move as suas emoções, na frente da mente espiritual. Porque a mente espiritual, quando se der com uma situação assim,
eu vou continuar crendo. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar mantendo a convicção da fé. Eu vou continuar olhando para aquilo que Deus falou. Há promessa na tua vida. Não deixe a coluna da fé ser abalada. Mantenha a mente espiritual. Não queira o controle. Durante tantos anos, tivemos o controle da nossa vida. Mas um dia você disse a Deus: Senhor, eis-me aqui. Acho que todos aqui já disseram isso. Quem já disse isso para Deus em oração? Todos praticamente. Um dia você fez uma oração. Falou: Deus, entrego a minha vida, entrego o meu ser, entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Aí o primeiro vento: Deus, o que está acontecendo? Você entrou no barco. E quando o barco começou a navegar, a tempestade chegou. E aí você procurou Jesus no barco, em vez de procurar Ele no coração. E aí você olha para a tempestade e sente pavor. Mas de repente Jesus vem andando sobre as águas. E Ele vai te dizer: filho, eu sempre estive por perto. E Ele pisa no barco, e agora a tua fé é forte, porque agora você está vendo Ele no barco. Mas e quando você não vê Ele no barco? Não olhe para as tempestades da vida. Não olhe para as dificuldades que vão trazer tristeza, dores e medo. Mantenha a convicção da fé naquele que vive e reina para todo sempre. Mantenha a convicção naquele que te chamou, porque aquele que prometeu e que começou uma boa obra é fiel para terminá-la. Ele está no seu barco. Ele está no teu barco. Quando nós começamos a avançar no reino e ter uma mente espiritual, a glória de Deus, a manifestação do sobrenatural vem sobre nós. Quando a glória de Deus se manifesta, o orgulho é quebrado. Quando a glória de Deus se manifesta, os seus inimigos são julgados. Aqueles que te perseguiam, que tanto falaram e apontaram de você, e que você fica incomodado, fica querendo que a pessoa te veja bem. Ah, mas vai me ver mal. Mente natural, carnal. A mente espiritual, ela se preocupa com o que Deus pensa e não com o que as pessoas pensam. O discípulo amado, ele disse: melhor agradar a Deus do que aos homens. Se vão te ver bem ou mal, deixe eles. Eles não pagam a sua conta. Ou pagam? Bate na porta, tem uma conta aí? Alguém já viveu isso? Foi lá alguém lá na tua porta bater, falar que quer pagar a tua conta? Mas eu conheço um que disse: eis que estou à porta e bato. Cordeiro Santo de Israel, Ele está à porta e bate hoje. Se ouvires a minha voz, entrarei. A glória está à porta. A glória está à porta. Você tem a oportunidade de acessar e receber a glória. Quando você abre o teu coração e se quebranta, quando você entende a unidade da igreja, quando você entende que ministros têm que andar de mãos juntas, e não querendo se degladiar um com o outro, disputando unção, poder, não, juntos, a unção é mais forte, a oração é mais forte, a força é mais forte, a presença. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Não crie muros, não construa muros, construa pontes. Que conecte você às pessoas, que conecte corações, se aproximem dos outros, conheçam, conversem.
queira saber da dor do próximo, chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram, queira entender o seu irmão, porque há momento na vida que você queria que uma pessoa se importasse com você, mas aí há uma pergunta que vem do céu: você se importou com alguém? A palavra diz em Provérbios que aquele que dá alívio, alívio receberá. Você já deu alívio a alguém? Você já estendeu a mão para alguém que estava precisando? Você já deu uma palavra de consolo para alguém que caiu? Ou você replica o testemunho do inferno? Olha lá, caiu, você viu? Também, né? Fez isso, fez aquilo. Mateus capítulo 5 vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aí você não tem misericórdia, mas você quer misericórdia. Quebrou o princípio. Quando a glória de Deus vem, algo é estabelecido. Sempre que Deus vai manifestar algo, quando Deus começa um novo movimento, quando Deus começa a se mover de uma maneira diferente, no livro do apóstolo, que chama Sacudimento da Última Hora, no capítulo 1 vai dizer que uma nova ordem é estabelecida. Esta nova ordem, ela traz revelações e princípios a serem cumpridos, o qual foram revelados aos seus homens ungidos na terra. A nova ordem, ela traz o início da manifestação da glória de Deus. Precisamos entrar nisso. Se uma nova ordem está sendo estabelecida para que um movimento da manifestação da glória comece, eu tenho que entender o que é que a nova ordem traz. A ordem traz princípios, mandamentos, ao qual eu vou ter que praticá-los para viver a glória de Deus. A glória de Deus, ela é manifestada em homens e mulheres que amam a Deus e que querem ver Ele trazer o reino sobre a terra. Muitas vezes oramos: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Mas o que você fez para que o reino viesse? Jesus, quando libertou um endemoniado, ele disse: se eu liberto pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado à terra. Quem que você está libertando? Ah, mas eu não sou ministro de libertação. Mas a Bíblia diz: conheceis a verdade libertará. Se você conheceu uma verdade que libertou você, leve essa verdade para libertar alguém. A verdade que liberta não é a minha verdade. A verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. A verdade que liberta não é aquilo que eu acho certo ou errado. A verdade que liberta é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. A verdade que liberta é quando algo me é revelado e eu experimentei aquilo em mim e agora eu reparto com alguém, porque você só pode dar aquilo que você carrega. O que é que você recebeu? O que é que você carrega? Dê. Multiplique, use os talentos. Este é um talento que todos nós temos, é a fala. Todos aqui falamos, e quem não fala faz sinal, e está falando também. E você fala o quê? Tragédia? Derrota? Morte na panela? O que você está levando? Qual testemunho que você conta? Exalta Deus ou o diabo? Porque quando você fica replicando más notícias, você está testemunhando do reino das trevas. Mas quando você leva a verdade de Cristo, você testemunha o reino de Deus. Deus nos deu coisas preciosas, muito além do que entendemos, que estão sendo reveladas em porções. Eu vejo o Senhor trazendo sobre nós o maná espiritual de cada estação, de cada momento que vivemos. Quem era Deus para você há um ano atrás, quem é Deus para você hoje? O que era a palavra de Deus para você há 6 meses atrás, o que é a palavra de Deus hoje? A profundidade da revelação é outra.
o sentimento de que aquilo é uma verdade, o sentimento de que cada detalhe ali está falando algo, o sentimento de ser despertado pelo que está nas entrelinhas. Quando a porta da palavra se abre, as revelações proféticas chegam na tua vida. Temos que pedir ao Senhor: abra a porta da palavra, das revelações, para que possamos receber dele as profundas revelações de Deus, para vivermos um reino que não é dessa terra, mas é trazido para ela, o reino de Deus. Estamos vivendo esses últimos dias e precisamos romper. Colossenses 4,3 diz: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra a porta da palavra ou da mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. A você foi aberta a porta da palavra. Há uma revelação que você carrega, e ela é para esse tempo. Para esse tempo. Diga: uma revelação me é dada para um tempo chamado oportuno. Algo de Deus que vai ser liberado sobre você, que se o seu coração estiver aberto, você recebe hoje aqui. O tempo em que estamos vivendo, chamado e conhecido como tempo Cronos, o tempo das horas, dos dias, dos meses, dos anos, é o tempo do homem. Mas quando estamos caminhando com Deus, nesse tempo Cronos que vivemos, uma dimensão, uma porta se abre. Uma oportunidade dada por Deus. O tempo Cronos é rompido e é aberta uma dimensão do tempo Kairos, que significa o tempo oportuno de Deus. Deus está abrindo um tempo hoje na tua vida. Uma porta é aberta, chamada porta da oportunidade. Quando a porta da oportunidade é aberta, você pode viver tudo aquilo que você lutou durante anos, que não venceu durante anos, em um pequeno acesso, em um tempo Kairos, é dado a você a oportunidade de romper. Você rompe o tempo do homem, você rompe a estrutura humana, você rompe a esfera natural e acessa o espiritual de Deus. Para encerrar, amados, Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O tempo Kairos. Somente Deus, que tem a chave do tempo, pode abrir esse acesso para você. Enquanto você vive um tempo natural, Cronos do homem, Deus tem uma chave para abrir uma porta para você. Dentro do tempo Kairos, que significa o tempo oportuno, a porta é aberta. E você acessa as revelações. Você acessa o cumprimento da promessa. Você acessa uma mudança de história, uma mudança de destino, um chamado, um desígnio, uma oportunidade aberta, porque aquele que tem a chave de Davi abriu para você. A chave está com ele. E aquilo que não deu certo na tua vida, se você estava na presença em obediência, foi ele que fechou. Porque ele tinha algo melhor para abrir para você. Se um tempo da tua vida encerrou, não chore porque ele foi bom. Porque se Deus é Deus, e se na manifestação da glória você vai ver a bondade de Deus, aquele tempo que se fechou, que foi bom, haverá um tempo ainda melhor na tua vida.
Não murmure que os tempos passados foram melhores do que o tempo presente. Porque Deus sempre terá um tempo melhor na tua vida. Talvez você não carregue o conforto das coisas naturais, mas carrega as revelações espirituais que muitos não têm, mas que a você hoje, que ouve essa mensagem, te é dado. A preciosa semente da palavra de Deus, a revelação de Deus. Verso 8, Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você honra a Deus, a palavra diz que Ele honra os que honram a Ele. Se você honra a Deus, algumas transferências vão acontecer. A transferência do coração de Deus para o teu coração. Neemias, Esdras, Zorobabel foram reconstruir os muros de Jerusalém. Em um tempo em que o povo judeu estava em cativeiro na Babilônia. Foram lá reconstruir os muros. O primeiro grupo é levado por Zorobabel. E lá ele tem uma missão: resgatar, trazer de volta o coração deles ao Altíssimo. Ele é incumbido de transmitir a Torá, a lei de Deus, não só escrita, mas de forma oral. Porque quando você lê, você recebe um nível de revelação. Mas quando alguém que leu e que teve um acesso fala para você, o coração daquele que recebeu a revelação é transmitido para o teu coração. As virtudes, as qualidades, o avanço, a capacitação, a palavra que muda, que traz justiça, que traz caráter, que traz bondade, é despertado em você. Porque aqueles que carregam uma revelação dentro de si, eles não ensinam apenas a letra, eles falam daquilo que eles vivem. O coração do homem é transmitido para você. Deus quer transmitir a nós aquilo que homens de Deus carregam. Aquilo que pessoas que sacrificaram durante anos e anos. Nosso apóstolo Robson, desde a juventude, uma vida inteira entregue a Deus, para carregar o que ele carrega hoje. E poder transferir para nós, não somente um ensino escrito, mas aquilo que está no coração dele. A revelação de Deus, que foi dada a ele, é revelada a nós. A intimidade, o sacrifício, a vida de oração, tudo aquilo que nós podemos herdar, herdamos do Pai espiritual. Aprendemos, nos tornamos filhos e geramos outros filhos. Quando a palavra de Deus é dada, quando a porta é aberta, a manifestação da glória, ela vem. Levitas, podem subir. Deus liberou algo muito forte aqui hoje. Uma palavra ao teu coração, que pode mudar o teu destino hoje. Se o que você ouviu aqui hoje, você der um valor muito grande a isso, você vai entender que Deus está sempre se movendo, e muitas vezes esse mover dele muda a maneira que ele age, e nos ensina também a mudar a maneira que nós agimos. Há tempos que você ministrou de uma maneira, e hoje Deus ensina às vezes você a ministrar de outra. Há tempos que Deus te ensinou a pregar de um jeito, daqui a pouco Deus está te ensinando a pregar de outro.
Porque a cada tempo, a cada estação, a cada época que vivemos, trazemos consigo a bagagem, mas temos que estar aberto às revelações que precisamos ter para os novos acessos, para a nova maneira de se mover em Cristo. Use o que você aprendeu, mas esteja aberto aos novos aprendizados. Pastora, pode louvar. Use, receba os acessos do Senhor. Abra o teu coração para que o Senhor entre e faça o querer dele em nós. O querer dele em nós.